Muito bem, então obrigada pela vossa presença neste evento um bocadinho diferente. Hoje estamos num webinar Ciência e Educação, uma iniciativa da Universidade de Lusófona que pretende apresentar aos alunos e à comunidade em geral a investigação que é feita aqui nos nossos centros, e eu, neste contexto, vou estar a apresentar um projeto que pretende dar-vos umas ideias sobre aquilo que é o desvendar o potencial de biomateriais em formulações para a pele, e estou aqui a falar-vos de um trabalho que foi desenvolvido no Centro Associado à Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde, CBIOS. E esta questão da utilização dos biomateriais, como também já temos vindo a falar no contexto da tecnologia farmacêutica 3, é um assunto que é ao mesmo tempo novo e muito velho, porque durante os primeiros milénios de existência da humanidade apenas estávamos limitados aos materiais que existiam na natureza, se fossem eles de origem vegetal, outros de origem mineral e até alguns de origem animal, e era com esses que podíamos contar para desenvolver tudo aquilo que precisávamos no nosso dia-a-dia. A mesma coisa se aplicava àquilo que eram as alternativas terapêuticas, que durante muito tempo foram necessariamente muito limitadas, porque esses materiais são bons, mas têm muitas limitações, mas a verdade é que foram tendo utilidade e foram sendo aplicados não só em medicamentos, mas também na produção de cosméticos. Hoje em dia assistimos a uma invasão de vários produtos de consumo com a tendência do natural, do bio. E, felizmente, já estamos a utilizar essa estratégia numa vertente bastante diferente, porque não só procuramos usar materiais de origem natural, mas também procuramos que eles estejam enquadrados numa lógica que já não é a dos nossos antepassados, que era é o que há. Estamos já aqui numa lógica do queremos, por um lado, contribuir para a sustentabilidade e reduzir o impacto das atividades humanas no meio ambiente, e, por outro lado, queremos usar os materiais de origem natural porque podemos usá-los com um racional forte a sustentar essa utilização. Portanto, há aqui a utilização baseada na evidência, que é importantíssima para fazer um uso verdadeiro, que seja um valor acrescentado, de facto, dos materiais de origem natural. Porque a verdade é que isto de utilizar materiais de origem natural tem muito que se lhe diga, porque eles são normalmente vistos por nós como algo muito benigno, não é? E até a publicidade recorre muito a este argumento do é natural, é bom, é seguro. No entanto, no que diz respeito aos produtos para aplicação sobre a pele que têm ingredientes de origem natural, nem sempre a coisa corre da melhor maneira. E há muitos relatos na literatura a reportar efeitos adversos, até das coisas que nós consideramos inofensivas, não é? Vejam ali a lista, tem ali reações adversas pelo alecrim, o aloe vera, própolis, e de facto é preciso alguma cautela ao recorrer a este tipo de matérias-primas. Por outro lado, esta coisa da sustentabilidade é um objetivo importante, eu diria até crítico, não é? Para o futuro da humanidade. No entanto, usar um produto de origem natural nem sempre significa que eu estou a ser mais sustentável. Porque, por exemplo, no que diz respeito à indústria farmacêutica e também à indústria cosmética, diabolizou-se um bocadinho a utilização dos hidrocarbonetos e dos materiais derivados dos hidrocarbonetos, como é o caso da vaselina ou da parafina líquida, e começou-se a usar óleos vegetais, óleo de palma em concreto. E o custo ambiental disso está-se a verificar, porque para plantar mais e obter mais óleo de palma está-se a destruir ecossistemas preciosos, não é? Nomeadamente as florestas da Amazónia e do continente asiático. Temos também aqui outra questão, que é
aquela que na verdade está aqui neste slide, que é a dos desafios do impacto ambiental que todos os produtos de consumo humano estão agora a ter no âmbito de políticas europeias de proteção da saúde humana e do ambiente. E saiu em 2007 um regulamento, que é o regulamento REACH, que tem vindo a ser implementado de forma faseada, mas que vai retirando a possibilidade de utilização de uma série de ingredientes que, por enquanto, ainda são críticos para a formulação de medicamentos e de cosméticos. Portanto, esse é um aspecto. Brevemente, vamos deixar de poder contar com uma série de matérias-primas. Por outro lado, também o impacto da utilização dos medicamentos e cosméticos no ambiente começa a ser visto com alguma atenção e preocupação. O caso dos recifes de coral, não é? E do impacto dos protetores solares no branqueamento dos recifes de coral é um dos exemplos mais evidentes. Portanto, está-se a querer sustentar a composição das formulações e torná-las efetivamente mais amigas do ambiente e menos impactantes. E esta questão da sustentabilidade que já vos falei. Então, venho aqui trazer-vos as boas notícias, que são, há muita gente no planeta preocupada com estas matérias e dentro do ecossistema vasto de investigadores dedicados a esta área, temos também uma equipa de pessoas aqui no CBIOS, em particular as que estão a colaborar no Laboratório de Estratégias de Formulação e de Nanosoluções. E nós pretendemos dar o nosso contributo para resolver alguns destes problemas, não todos, é evidente, partindo de soluções com um enfoque bastante grande nas possibilidades que a nanotecnologia traz. É inegável que ela tem trazido soluções muito válidas e está cada vez mais a implementar-se em várias áreas. E, por outro lado, utilizar estratégias inspiradas na natureza, sejam elas o recurso aos biomateriais ou então ver como é que os biomateriais estão construídos e replicar essa arquitetura em outros materiais que sejam de síntese ou outros ingredientes que são mistura de substâncias e que têm uma composição parecida com aquela que vemos na natureza. Também estamos preocupados com atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente o objetivo 3, que é o da saúde e do bem-estar para todos, colaborar com o objetivo 9, para a indústria, inovação e infraestruturas e também para o uso responsável e uso e consumo responsáveis. O projeto que vos vou apresentar de seguida surgiu depois de termos conhecido uma empresa de biotecnologia muito interessante que está sediada na zona de Santarém, que é a Entogreen. A Entogreen é uma empresa muito interessante porque produz um inseto em escala industrial. Isto é um conceito diferente. É literalmente uma fábrica de moscas, se formos pensar nisso. Até nos parece uma coisa muito estranha. E a Entogreen utiliza um inseto específico, que é a mosca do soldado negro, porque ela tem um ciclo de crescimento bastante rápido e passa da larva à mosca em cerca de 3 semanas e depois consegue alimentar-se de resíduos, nomeadamente de resíduos alimentares. Então a Entogreen arranjou um modelo de fábrica que vai buscar o que é lixo da indústria alimentar e neste momento em concreto estão a usar os resíduos principalmente da indústria do azeite, alimenta-se as larvas com esses resíduos, elas crescem até uma determinada etapa de maturação e depois daquela biomassa a empresa está a aproveitar material para produzir nutrição animal, em concreto nutrição para peixes, para a aquacultura, porque essa indústria também está a poluir os oceanos, porque as rações que se dão a esses peixes também têm um lado negativo de poluição dos ecossistemas marinhos. Portanto, eles já estão a trabalhar numa parte da solução. Quando ficámos a conhecer a Entogreen
e esta biomassa das larvas da mosca soldado negro, vimos que havia imenso potencial para trabalhar. Porque há aqui uma série de componentes que nós podemos aproveitar em diferentes vertentes para medicamentos e para cosméticos. Porque essa biomassa tem micronutrientes, tem proteínas, principalmente quitina, que têm muitos grupos polares e podem possivelmente ser um bom hidratante. Tem péptidos antimicrobianos e ácido láurico, que são compostos que podem ter uma ação conservante, e tem toda a lógica que o tenha, não é? Porque estas larvas vivem em ambientes extremamente contaminados com micro-organismos, não é? Não são ambientes limpos, antes pelo contrário. E lá está, pode ser uma alternativa de conservação. E por último, tem uma biomassa com uma percentagem de matéria gorda muitíssimo elevada. E dentro dessa matéria gorda, dessa mistura, há um conjunto de ácidos gordos que começámos logo a perspectivar que fossem úteis para a aplicação na pele. E é precisamente nesta fração que nós, por agora, estamos concentrados. E o que é que nós, numa primeira fase, que foi a fase de caracterização daquela mistura de material lipídico, é a observação de que há aqui ácido láurico, palmítico, linoleico e oleico, que são ácidos gordos que existem também, alguns deles, na barreira cutânea, não é? Na nossa barreira epidérmica, e que começámos a perceber que podiam ser um ingrediente com muito interesse. Qual é o problema de saúde em que pensámos que podíamos aplicar este projeto? Numa doença cutânea, que é extremamente prevalente, que é a dermatite atópica, que é muitíssimo democrática, afeta pessoas em todos os cantos do mundo, com todas as idades, embora exista maior incidência durante a infância. A verdade é que há muitos adultos com formas bastante severas de dermatite atópica, que é uma doença que vocês já conhecem, já falámos dela até nas aulas de tecnologia, e caracteriza-se, para além de ter uma componente de um sistema imunitário que é demasiado reativo a estímulos que, na maioria das pessoas, não desencadeiam reações cutâneas, temos também uma barreira da pele que não está a ser tão eficiente a manter esses potenciais estímulos de fora. E há, nomeadamente, perda ou uma menor eficiência na produção das ceramidas e de outros constituintes do extrato córneo que são essenciais para a barreira. Portanto, a dermatite atópica é algo que tem uma forte componente de problema de saúde prevalente e com alternativas terapêuticas, é certo, há muitas formulações no mercado. No entanto, os doentes ainda não sentem que o seu problema esteja completamente resolvido, porque estas formulações, estes medicamentos têm alguns problemas de eficácia, porque a barreira cutânea é difícil de atravessar, como vocês bem sabem, temos estado a trabalhar muito nisso, e depois também há o problema da segurança. A utilização de corticosteroides durante períodos muito prolongados causa atrofia cutânea, e isso é um problema, de facto, que precisa de resolução. Então aqui, no nosso laboratório, achámos que podíamos dar um contributo para este problema de saúde tão prevalente e começámos a trabalhar numa possível solução. O que é que foram os pontos de partida, os nossos pressupostos para o desenvolvimento de um projeto que chamámos de Biomat Nano for AD e que conseguimos que fosse financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia? Então, em primeiro lugar, temos as características da doença que tem uma disfunção da barreira cutânea. Depois temos as limitações das alternativas terapêuticas e também cosméticas, não é? Porque os doentes que têm dermatite atópica fazem uma manutenção diária com emolientes, e esses produtos existem no mercado, nem todos são bons, e têm outro problema, que é o preço, o custo desses cosméticos é bastante elevado.
Depois também pensámos que podíamos contribuir para algo que nos preocupa agora dentro do âmbito da Europa. Têm visto as alterações geopolíticas que estão a começar a trazer-nos preocupações com a nossa dependência de muitas matérias-primas que vêm de fora da Europa. Portanto, também há toda a vantagem em conseguirmos utilizar um recurso que podemos produzir localmente. E este é outro ponto forte, achamos nós. E por último, também queremos aproveitar o potencial que a nanotecnologia traz, encapsulando então os princípios ativos que são úteis para a gestão da dermatite atópica. E então avançamos com este projeto com uma abordagem que achamos que é bioinspirada, porque tem aquele biomaterial de base, nanotecnológica e sustentável. Este biomaterial serve então de base para a formulação de nanopartículas lipídicas que depois conseguem encapsular glucocorticoides de uma forma mais eficaz e mais segura. E no desenho deste projeto, que se desenvolveu ao longo de 1 ano e meio, nós planeámos estas etapas para chegar da biomassa da larva até às nanopartículas lipídicas. E então começámos com uma primeira fase de otimização e caracterização precisamente dessas nanopartículas, depois fazer ensaios de segurança e, a seguir, last but not least, ensaios de eficácia. Como é que fizemos cada uma dessas etapas? Começando então pela formulação das nanopartículas. Uma coisa que queríamos era ser eficientes e rápidos no processo, até porque só temos financiamento durante um tempo curto, temos que ser muito eficientes, não podemos andar a perder tempo. Como é que vamos formular com eficácia? Não pode ser com tentativa e erro, agora junto mais disto, mais daquilo. Não, vamos seguir uma abordagem, não foi desenvolvida por nós, é uma abordagem que se chama Quality by Design e que permite selecionar dentro de componentes que sabemos que são aqueles que vão ser principalmente importantes para a formulação das nanopartículas. No nosso caso, era a quantidade de surfactante, a quantidade de óleo de larva, que eu agora tenho ali com o acrónimo LLB, e a quantidade de fármaco que queríamos encapsular, que o nosso fármaco modelo era a dexametasona. E então, utilizando este design fatorial Box-Bacon, conseguimos então restringir-nos a 15 formulações diferentes que depois caracterizamos e temos respostas dentro dos parâmetros que são importantes para a caracterização de nanopartículas lipídicas e aí conseguimos avançar mais rapidamente para uma formulação otimizada. E a coisa correu muito bem porque conseguimos avançar rapidamente, conseguimos estabelecer ali as concentrações ideais destes três ingredientes chave e conseguimos logo também que um excelente resultado foi que depois das respostas que o modelo previa para aquelas nanopartículas, experimentalmente a obter valores muito aproximados. Essa foi a boa notícia número 1. A boa notícia número 2, que no fundo já estava associada às respostas que o modelo dava, era que essas características das nanopartículas eram muito apropriadas para a aplicação cutânea. Em primeiro lugar, pelo seu tamanho, em segundo lugar, pelo seu PDI, que é índice de polidispersão, que é pequeno, ou seja, aquelas nanopartículas não têm muita dispersão de dimensões, são todas de dimensão próxima àquela que nós queremos, e depois o potencial zeta é aquilo que nos também faz pensar que esta formulação vai ser estável e a eficiência de encapsulação e a capacidade de carga, que é quanto de fármaco é que eu vou lá conseguir colocar dentro, e os valores também foram muito bons. Portanto, até agora estava tudo ótimo. E já sabíamos que conseguíamos formular nanopartículas e que conseguíamos encapsular o nosso fármaco modelo. Mas não é só encapsular, eu também quero que ele se liberte. Senão, quando for aplicar aquela formulação na pele, não vai acontecer nada. Então, fomos fazer ensaios de libertação in vitro para observar a forma como
esse composto ia ser libertado. E usámos um ensaio com uma membrana de diálise a fazer um compartimento da dor dentro do qual colocámos as nossas nanoformulações. Depois isso era colocado dentro de um meio receptor, no nosso caso era PBS-etanol, por uma questão da solubilidade da dexametasona, e em intervalos pré-definidos retirávamos amostras desse meio receptor e com base nisso fizemos uma curva de libertação da dexametasona. E ficámos satisfeitos por perceber que ao fim de 15 horas já tínhamos conseguido libertar toda a dexametasona que estava encapsulada e também fazendo uma análise dessa cinética de libertação vimos que era uma cinética de primeira ordem. A seguir, ou em paralelo a isto, decorriam os estudos de estabilidade. Convém fazê-los durante um tempo apreciável, aqui conseguimos fazê-los durante 2 meses e ao longo desses 2 meses observámos que não houve grandes alterações de nenhuma daquelas 5 características fisicoquímicas que tínhamos visto, que são aquelas que são importantes para caracterizar nanopartículas. Portanto, a dimensão de partícula, o potencial zeta, a eficiência da encapsulação foram constantes. Portanto, aqui continuávamos a estar no bom caminho, não é? Isto é um aspecto imprescindível. E só para perceberem porquê 2 barras, porque fomos testando estas nanopartículas com o fármaco encapsulado e sem fármaco encapsulado, porque às vezes é a encapsulação que causa a instabilidade, mas neste caso correu muito bem, tanto num caso como no outro. Então, já estamos agora na etapa 2, não é? Que era a etapa de avaliação da segurança. Começámos com um modelo in vitro de cultura de células ACAT, que são queratinócitos que são as células que existem em abundância na epiderme, não são as únicas, não é? Porque temos à superfície os corneócitos, mas enfim, são muitíssimo relevantes para testar esta formulação. E usámos o ensaio de viabilidade celular por MTT para observar a citocompatibilidade, não é? Qual é que era a compatibilidade das células quando em contacto com as nanoformulações. E aqui o pressuposto deste ensaio é que se as células se mantiverem viáveis após o contacto com as nanoformulações, então quando eu junto aquele ingrediente, aquele composto, o MTT, elas têm lá capacidade enzimática de transformação desse composto e aparece uma coloração rosa. Quando a viabilidade celular já não existe, já não há este sistema enzimático em funcionamento e então a coloração rosa não se observa. Portanto, no fundo, vamos observar estas alterações de cor. E com este ensaio conseguimos ver que não só o fármaco tinha praticamente 0 de impacto na viabilidade celular dos queratinócitos, como também o extrato lipídico e as nanopartículas até uma certa concentração. Depois, em concentrações mais elevadas, já tínhamos aqui alguma perda de viabilidade celular. Mas, de qualquer forma, até uma concentração de cerca de 10 micromolar de fármaco, tínhamos boa citocompatibilidade e isso é perfeitamente aceitável. Interessante ver que o extrato lipídico até ficou com valores de viabilidade celular acima dos 100%. O que é que isto nos faz pensar? Que as células dão-se tão bem com o óleo de larva que porventura até vivem mais e melhor. Outro ensaio que fizemos de avaliação da segurança e da eficácia das nanoformulações foi um ensaio de uptake celular das nanopartículas. Aqui o que é que fomos ver? Fomos ver se nanopartículas coradas com um
marcador fluorescente, e elas ficaram todas verdinhas, não é? Como se vê ali naquela imagem, se elas entram para o interior dos queratinócitos. E fizemos um ensaio que nos permitiu observar isso, com citometria de fluxo, que são os resultados que estão apresentados ali no lado esquerdo, e conseguimos observar que quando tínhamos partículas com fluorescência, com o tal marcador fluorescente, elas conseguiam entrar para dentro dos queratinócitos. E isso já nos dá aqui uma ideia, uma primeira ideia de eficácia, se bem que para irmos perceber se as nanopartículas atravessam a pele, temos que fazer outro tipo de ensaio com o cenário mais avançado, não é? Porque aqui temos células isoladas, não é? E nós queremos é saber qual é que é depois o comportamento da formulação num tecido que é feito de células que estão justapostas. Portanto, teremos que fazer ensaios de permeação brevemente, e eles já estão em curso, para ir averiguar este aspecto. A seguir, fomos testar a segurança in vivo. Já tínhamos alguns resultados obtidos em cultura celular, que nos davam ideia da segurança das nanoformulações, e então fomos testar as nanopartículas, mas apenas aquelas sem fármacos. Portanto, fizemos um estudo clínico das nanopartículas lipídicas só, sem dexametasona. E fizemos um ensaio, que é um ensaio de contacto exagerado, e fizemos em 2 grupos. Fizemos num grupo de voluntários saudáveis, no que diz respeito à sua pele, e fizemos num grupo com voluntários atópicos, porque é altamente aconselhável que estas nanoformulações sejam compatíveis com a pele atópica, porque ela sem dúvida que é mais frágil do que a pele que não tem esta patologia. E fizemos um ensaio de contacto exagerado, que se chama patch test, em que se utiliza precisamente um adesivo que é oclusivo, no qual nós colocamos as nossas formulações e que depois é aplicado, é colado nas costas dos voluntários durante 24 horas. Após esse tempo, não só fizemos uma observação com scoring visual, mas também usámos um equipamento que permite medir eritema. E o que observámos é que não existia eritema, nem nas zonas controlo, tem que haver sempre um controlo negativo, não é? Que não tem a formulação, nem nas zonas tratadas com a formulação, mesmo quando o contacto é exagerado, porque isto de facto são condições que não se assemelham de todo às de uso. Depois disto já estávamos em condições para ir trabalhar na avaliação da eficácia e fizemos aqui também ensaios in vivo, observando qual é que era a alteração na hidratação e na barreira cutânea quando fazíamos uma aplicação já aproximada daquela que será a utilização real. E então, numa aplicação que se chama aberta, portanto sem oclusão, durante uma semana, uma aplicação repetida, conseguimos ver que os valores de hidratação das zonas tratadas eram superiores aos das zonas controlo. No que diz respeito à barreira, não notámos grande diferença, infelizmente ficámos tristes, mas enfim, estamos a continuar a trabalhar, não notámos assim grande diferença entre a barreira cutânea da zona controle e da zona tratada. Mas enfim, também temos um painel pequeno, 16 voluntários, não é muito nos estudos in vivo, isso é um bocadinho limitativo porque a variabilidade interindividual é grande e por isso vocês veem que as barras de erro destes resultados são muito maiores do que as barras de erro que víamos há bocadinho nos ensaios in vitro. Fomos também fazer uma avaliação da eficácia com um tipo de teste bastante diferente, que é um teste de stress por oclusão prolongada da pele. E qual é que é a ideia? É tapar a superfície da pele com um material impermeável que leva à acumulação da água, que normalmente seria perdida por perda transepidérmica de água, ela, por força da oclusão, acumula e após 24 horas de oclusão, removemos esse penso oclusivo e, com o equipamento que temos, observamos como é que é a dinâmica de libertação dessa massa de água que ali estava colocada. E o que vimos é que há algumas diferenças, mas não estatisticamente significativas, entre a quantidade de massa de água que é acumulada na zona tratada e na zona controlo e também na cinética de libertação dessa água. Mas, infelizmente, também não tivemos diferenças estatisticamente significativas.
Atualmente estamos já a trabalhar para além das nanopartículas e noutras direções da utilização do óleo de larva. E já temos aqui alguns resultados, pelo menos em termos de propriedades organoléticas e alguma estabilidade e alguns parâmetros que temos estado a avaliar, de formulações feitas com o óleo de larva a constituir a fase oleosa das emulsões. Portanto, ali à esquerda, a imagem da esquerda é um gel de alginato, é uma espécie do nosso controlo, porque o alginato é um dos agentes que está a ser usado como viscosificante, e conseguimos ter aqui umas emulsões com aspecto promissor, usando o óleo de larva. Portanto, é outra vertente que estamos já a trabalhar. O que é que o futuro nos vai trazer e até onde é que nós queremos chegar? Estamos a continuar o projeto para conseguirmos atingir a etapa do levar um novo medicamento ou levar um novo produto cosmético ao mercado. Portanto, agora estamos a trabalhar na consolidação dos resultados, estamos a afinar até os fármacos que foram encapsulados, não é? Porque a dexametasona foi só um ponto de partida para uma prova de conceito e esperamos um dia poder efetivamente melhorar a qualidade de vida das pessoas com dermatite atópica, e este projeto foi o ponto de partida. Para terminar, só tenho que agradecer todos os intervenientes neste processo, porque estes projetos envolvem, para já, pessoas, muitas pessoas, e também envolvem meios, envolvem financiamento, envolvem o acolhimento que a Universidade faz ao nosso centro de investigação e também a verba que nos proporciona para todos os materiais que necessitamos. Também tivemos a colaboração de outro centro de investigação que nos permitiu fazer ensaios com alguns equipamentos que não temos aqui. Algumas empresas cederam-nos os materiais que usámos nas formulações e, obviamente, a Entogreen, que é a nossa parceira neste projeto. Também temos um agradecimento à Alias, que é uma associação sem fins lucrativos que apoiou bolseiros que trabalharam neste projeto, e é isto. E se quiserem agora fazer algumas perguntas sobre isto, tenho todo o gosto em responder, e muito obrigada. Então, a questão era se nos valores que não foram considerados significativamente diferentes, o que é que consideraria que podia ser alterado daqui para a frente? O que é que eu ficava muito contente de ver? É isso que está a perguntar. Ficava muito contente de ver que a barreira cutânea tinha sido de tal maneira reforçada que os valores de perda transepidérmica da água, que é aquela água que passa continuamente através da nossa pele, tinham sido menores na zona tratada com as nanoformulações do que na zona controle. Isto neste ensaio. No caso do teste de stress por oclusão prolongada, o que é que eu gostaria de ter visto assim de forma mais evidente? Que a capacidade de acumular água era maior nas zonas tratadas com a nanoformulação, e então, quando eu tiro a oclusão, aquela massa de água que vai ser perdida, não é? Que nós vemos aqui o perfil de decaimento, não é? Isto é a água toda que está a ser libertada, que depois, ao fim de algum tempo, já voltámos ao ponto de equilíbrio, não é? Que tínhamos mais quantidade a ser libertada durante um tempo mais longo na zona tratada do que na zona controle. Porque aí isso permitia ver que a capacidade hídrica da pele tratada com as nanoformulações estava claramente reforçada. Nós vemos aqui alguma diferença para melhor, mas não é estatisticamente significativa. Isso era o que eu gostava de ter visto. Então, a minha pergunta é, em relação já às formulações prontas, tem 16 voluntários. Tendo em conta que é baseado em óleos de larvas, tem algum feedback sobre o facto de cheirar mal ou assim? Estes ensaios que eu estou aqui a mostrar são com as nanoformulações, ou seja, são nanopartículas no meio líquido, não são aqueles cremes que eu vos mostrei no final. Para esse ainda não fizemos um ensaio organolético, mas essa questão do cheiro é algo que estamos a trabalhar, porque, como é óbvio, sendo um óleo de origem natural, tem um odor que não é espetacular. As larvas não têm assim propriamente um cheiro muito forte, mas é algo que pode ser melhorado, e até a própria cor, não é? Também a cor é um bocadinho diferente. Mas para já as outras propriedades organoléticas, ou seja, o espalhamento e o tato, são agradáveis.